Irmãos, a partir do capítulo 10, nós entramos numa seção aqui de Provérbios de Salomão. Talvez alguém possa dizer, ora, mas todo o livro de Provérbios não é de Salomão? Não, nós falamos isso na primeira mensagem que a gente pregou aqui, que o que nós temos aqui é uma coletânea de provérbios. Lá mais adiante nós vamos encontrar, por exemplo, uma referência ao rei Ezequias, que enviou algumas pessoas para organizar essa coletânea de provérbios. E normalmente nós pensamos que todos os provérbios são de Salomão, porque o texto começa lá no capítulo 1 já mencionando Salomão. E aí o livro ficou conhecido como Provérbios de Salomão, muito provavelmente também não só porque Salomão era a figura mais conhecida, mais popular, alguém que escreveu muitos provérbios, como também porque a maior parte do livro é composta de provérbios do próprio Salomão. E assim, esse livro é um livro que ele pretende nos ensinar sabedoria. Esse livro, ele quer nos tornar sábios. E para isso, ele vai tocar em várias áreas da nossa vida, da nossa existência. E uma das áreas sobre o qual Provérbios vai falar bastante é na área financeira. Provérbios tem muito a nos dizer sobre essa área na nossa vida, a área financeira. É muito interessante que Jesus também, que é a própria sabedoria personificada, no Novo Testamento ele falou muito mais sobre essa área financeira, dinheiro e tudo mais, do que sobre outras questões como o próprio amor. Então, essa é uma área importante das nossas vidas. Deus quer que a gente encare essas questões financeiras com sabedoria. E é por isso, não vai dar tempo da gente ver hoje tudo que Provérbios fala sobre finanças. É por isso que eu pretendo, nos próximos domingos, talvez mais 2 mensagens tratando só sobre isso, para a gente poder ver tudo que Provérbios tem a nos dizer sobre a questão financeira. Então, essas mensagens que a gente vai falar um pouco sobre finanças, eu chamei de sabedoria financeira, certo? E é muito interessante que quem vai começar a falar um pouco sobre isso para a gente é Salomão, que era um homem que tinha muito dinheiro, talvez um homem mais rico dos seus dias, então ele entendia o que significava finanças, né? E também era um homem conhecido por ter grande sabedoria. Alguém que Deus deu a ele a condição de escolher fazer algum pedido, e ele disse, eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria e as pessoas vinham de longe para ver essa sabedoria de Salomão. Então nós temos um homem sábio e um homem que entende finanças, que vai falar para a gente um pouco sobre essa questão, tá? Bom, hoje eu quero falar sobre 3 princípios que envolvem a questão financeira nas nossas vidas. 3 princípios. E o primeiro deles é sobre a questão da honestidade. Honestidade, ok? Primeira coisa que Salomão tem a nos ensinar aqui é: fuja da desonestidade. Ou em outras palavras, seja honesto. Dá uma olhadinha no versículo 2 comigo. Ele diz: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O que seria honestidade? Honestidade tem a ver com um caráter íntegro, tem a ver com ser uma pessoa que cumpre aquilo que promete, cumpre suas promessas, uma pessoa que arca, que leva a sério a sua palavra, uma pessoa que dessa forma dá um bom testemunho diante da sociedade, uma pessoa que consegue desenvolver relações corretas com outras pessoas, e assim, por conta de tudo isso, adquire a confiança das outras pessoas e adquire alguns benefícios, como por exemplo, crédito diante das pessoas. É alguém que mesmo quando não tem dinheiro, por exemplo, ele ainda consegue fazer negócios, porque a sua palavra vale bastante, porque ele tem todo um histórico de bons relacionamentos, ele tem todo um histórico de ser um bom pagador, de ser fiel, como eu já falei, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse. Então esse é o honesto aqui do texto, ok? E é muito interessante o texto começar falando
de que os tesouros de origem desonesta não servem para nada. Adquirir dinheiro, levantar uma boa quantia financeira através de métodos desonestos, através de trapacear outras pessoas, enganar outras pessoas, levar vantagens indevidas, mentir, extorquir, oprimir, adquirir riquezas por esses meios, longe da honestidade, o texto vai nos dizer que isso não serve para nada. Essas riquezas que você adquiriu não vão servir para nada no final das contas, não vão ter proveito algum. São riquezas, mas no final das contas são sem valor. E a pergunta é, como assim sem valor? Como assim não servem para nada? Porque eu vejo muitas pessoas, eu acompanho o jornal, eu vejo lá uma concentração enorme de pessoas em Brasília, né? Adquirindo muito dinheiro, muita riqueza, às custas da desonestidade. Estão lá respondendo 1 milhão de processos, estão lá levando a sua vida como se nada tivesse acontecendo, vivendo em palacetes, em mansões, desfrutando de tudo que o dinheiro pode dar, da melhor comida, do maior conforto, carros, viagens. Como assim? Riquezas adquiridas de forma desonesta não servem para nada. Bom, o que o texto quer que nós observemos, que nós analisemos essas riquezas não à luz do que você pode conquistar agora, ou do que você pode usufruir agora, desfrutar agora. Ele quer que você olhe para o final, à luz do final. Para que essas riquezas vão servir? Dá uma olhadinha comigo. Ele diz ainda no finalzinho do verso 2, mas a retidão livra da morte. Então ele está fazendo um contraste aqui entre vida e morte. Se a retidão ela dá vida, porque ela livra da morte, o que essas riquezas adquiridas de forma desonesta, elas vão produzir no final? Morte. E digo mais, morte eterna. Vamos dar uma olhadinha no outro texto que fala um pouquinho sobre isso. Provérbios 21, 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. Se você adquire finanças, riquezas, por meio de práticas desonestas, e acha que assim você vai se dar bem, que aquilo vai trazer benefício, que aquilo vai trazer alegria, o que o texto está dizendo? É que aquilo vai escapar das tuas mãos. E no final, aquilo é uma armadilha mortal. Em outras palavras, a desonestidade, ela atrai morte. Ela atrai morte. E não só de uma perspectiva, como eu já falei, mundana, momentânea. É o ímpio que é caracterizado por desonestidade. É ele que um dia vai ter que prestar contas diante de Deus. É ele que naquele dia vai ter que responder por todos os seus atos de perversidade, do porquê ele usou os dons e talentos que Deus deu para ele, uma boa consciência, capaz de formular planos, de maquinar coisas, e utilizou aquilo para enganar pessoas, destruir pessoas, levar vantagem sobre pessoas. A riqueza conquistada de maneira desonesta, ela vai conduzir à morte. Eu quero que você dê uma olhadinha comigo também no capítulo 11, versos 7 e 8.
Quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. O que o texto está dizendo para a gente aqui? Primeiro, todo sonho do ímpio, aquele que não anda com Deus, que não busca viver de acordo com a vontade de Deus, era que através do seu poder, através das suas finanças, da riqueza que ele ia adquirir para si, que através daquilo ele ia encontrar o caminho da felicidade, ele ia realizar todos os seus sonhos, ele ia se sentir feliz, pleno, satisfeito. Essa era a esperança do ímpio. Seja através das riquezas que ele conseguiu de maneira desonesta, ou mesmo aquele ímpio que ele tem uma vida financeira honesta, mas que ele confia na riqueza. Embora ele adquira aquelas riquezas de maneira honesta, ele acha que é a riqueza que vai trazer para ele a felicidade que ele tanto deseja, que ele tanto procura. E o que o texto vai dizer aqui é que essa riqueza, ela vai acabar em nada. Em nada. Sabe por quê? Porque há um desejo dentro de nós, há uma fome dentro de nós, que não pode ser satisfeita por nada nesse mundo. Você pode adquirir o que for. Qual é o seu sonho em termos materiais? Pois no dia que você adquirir esse sonho, você vai voltar a se sentir vazio de novo, porque ele não preenche. O meu sonho é adquirir uma casa, minha casa própria. No dia que você tiver a casa, você vai ficar muito feliz, você vai dar pulos de alegria. Dali um mês, 2, 3, ela se torna comum. Ela não preencheu, ela não trouxe aquele senso de felicidade contínua. Você já vai estar correndo atrás de outra coisa, buscando em outra coisa satisfazer o seu coração. É por isso que a riqueza, ela é incapaz de satisfazer de fato os desejos do nosso coração. É por isso que no final das contas, olhando para o final, ela não vai dar em nada. Ele ainda disse, mas o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. O que ele está dizendo aqui? Muita da riqueza obtida de maneira desonesta nesse mundo é às custas do sofrimento de outras pessoas. Então, algumas pessoas, para adquirir mais e mais riqueza, eles entendem que vale a pena fazer com que outras pessoas passem por mais e mais problemas. Eu não estou dizendo que toda pessoa que aumenta o seu patrimônio financeiro está automaticamente oprimindo outras pessoas, não. A riqueza, ela não é um bem contável, que só existe uma certa quantidade no mundo, então para eu ter mais eu tenho que tirar de alguém. Não, a riqueza ela pode ser produzida cada vez mais. Mas o que eu estou dizendo é que existem muitas pessoas que para adquirir mais e mais patrimônio, bens materiais, elas vão fazer com que outras pessoas tenham que sofrer, passar por tribulações, ter cada vez menos. É isso que eu estou dizendo aqui, porque é isso que o texto está nos dizendo. Só que, à luz da eternidade, à luz do final, o que vai acontecer? Aqueles que hoje oprimem pessoas, fazem pessoas sofrer, levam pessoas ao desespero, chegará um dia que eles mesmos é que sofrerão em retribuição. Todo aquele sofrimento que eles colocaram sobre alguém, retornará sobre suas próprias cabeças. O texto disse isso para a gente. O justo que está sofrendo, que está no meio da tribulação, ele é salvo das tribulações. Vai chegar o dia em que ele será aliviado. Ele vai receber o alívio que ele tanto almejava. Agora, e estas tribulações serão transferidas para quem? Para o ímpio que o fazia sofrer. Quer um outro texto que diz exatamente a mesma coisa? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 6 a 9. Lá no Novo Testamento.
2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 9. Olha o que o texto diz. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Aqueles que perseguem hoje, aqueles que causam dor e sofrimento hoje, um dia receberão do próprio Deus o pagamento pelos seus maus atos. Então, à luz da eternidade, de que vale toda a riqueza adquirida de maneira desonesta, se no final ela só servirá para aumentar a minha dor, o meu sofrimento? De que valerá naquele dia estar diante do trono de Deus, de um Deus que é justo, de um Deus que não aceita suborno? De que vale ter milhões, bilhões, trilhões numa conta bancária hoje, naquele dia em que eu estiver diante de um Deus que é justo, que não aceita suborno e que conhece toda a minha maldade, todo o sofrimento e toda a dor que eu causei a outras pessoas? Então, a luz da eternidade não vale nada, absolutamente nada. Essas riquezas desonestas vão adquirir, talvez ainda nessa vida, consequências mortais, mas se ela não adquirir nessa vida, o ímpio conseguisse, aos olhos do mundo, se dar bem em tudo no final ele não vai se dar bem. Porque no final ele encarará o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz do universo, que pedirá contas de como cada um de nós usamos os dons que Ele nos deu, usamos as coisas que Ele colocou ao nosso redor, usamos inclusive as nossas finanças e como nós buscamos adquirir mais finanças. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 10 novamente, finalzinho. Mas a retidão livra da morte. Andar com Deus é o que vai importar no final das contas. Quando ele fala de retidão, ele está falando exatamente disso. É retidão pela ótica de Deus. É andar naquele caminho que Deus preparou para nós. Aquele caminho que o agrada, aquele caminho que lhe dá prazer. É isso que importa no final das contas. Andar com Deus é que vai nos livrar da morte eterna e muito provavelmente de muitas possibilidades de morte temporais, nesse tempo presente, nesse momento em que vivemos. Sabe, a desonestidade, como todo pecado, promete muita coisa. Promete alegria e prazer através de um modo fácil, de um modo rápido. O desonesto, aquele que adquire coisas de maneira desonesta, é aquele que não tem paciência para colher pelo fruto do seu trabalho. Ele está procurando o tempo todo uma nova jogada, uma nova maneira de passar a perna em alguém e ter agora, rápido, fácil. Só que como todo pecado, a desonestidade ela mente também. Ela promete tudo isso, vida fácil, mas tudo que ela tem para entregar é dor, sofrimento e morte no final. Quantas pessoas adquiriram bens por meio da desonestidade, mas hoje enfrentam uma situação de medo constante, medo de ser descoberto, medo de ser pego. Pessoas que perdem o sono sempre que a verdade ameaça bater na porta. Enquanto elas estão lá, usufruindo dos seus prazeres, a sua mente se esquece do perigo. E elas acham que vai ser tudo aquelas mil maravilhas. Mas de repente, nas primeiras ameaças, as primeiras ameaças que surgem de descobrir o seu pecado, de apanhá-lo em sua desonestidade, elas já começam a perder o sono, já começam a se desesperar, já começam a ter que correr atrás de um, atrás de outro, às vezes
se unindo a pessoas ainda mais perversas, para realizar pecados ainda mais perversos, para se livrar de ser descoberto e ser capturado. Tentar se livrar das consequências que são inevitáveis. Porque há um Deus que vê. Há um Deus que vê todas as coisas. E quantos, como eu já falei aqui, porque começam a enganar pessoas, começam a roubar pessoas, começam a dar golpes em pessoas, não encontram-se mais cedo do que imaginavam com o dia da prestação de contas. Alguém que chegou para tirar satisfação, alguém que chegou para se vingar do mal que recebeu, e morrem quando poderiam ter vivido mais. Morrem em razão da desonestidade que semearam. Por isso é que o nosso texto está dizendo o tempo todo que no final das contas o dinheiro adquirido pela desonestidade, pela via da desonestidade, não vai servir para nada. E sabe de uma coisa? Muitas dessas pessoas acham, não, mas elas dão desculpas piedosas. Nós somos mestres em criar desculpas piedosas para continuar no pecado, não é? Não, mas eu estou fazendo isso daqui, mas é pelo bem da minha família. Olha, eu estou roubando isso aqui, mas é porque eu tive uma infância difícil, eu tive uma vida difícil, eu quero dar para a minha família o que eu nunca tive. Desculpas piedosas. Só que, olha o que o nosso texto diz no capítulo 13, verso 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça, ele o perde. Eu anotei errado, irmãos, a referência, perdão. Depois eu vou dar uma olhadinha qual é o texto que eu queria. Esse eu queria para um outro momento. O texto que eu queria era em Provérbios ainda, quando ele diz assim, que o justo, por meio da sua justiça, ele deixa herança para os seus filhos, ok? Mas o ímpio, por conta da sua desonestidade, ele deixa a sua família em situação difícil. Sabe por que isso acontece? O justo, ele constrói a sua caminhada com mais dificuldades, porque ele está trilhando o caminho dentro da legalidade. Mas vai chegar um dia em que ele chega lá, em que ele acumula o dinheiro que ele precisava, e ele vai poder socorrer a sua família com aquilo que ele conseguiu construir. Agora o ímpio não. Do mesmo jeito que veio fácil, que veio rápido, por meio do engano, por meio da mentira, por meio da trapaça, vai chegar um momento também em que o descobrirão, nem que seja na sua morte, e arrancarão tudo dele, e a sua família ficará em necessidade quando mais precisa. Dando a desculpa piedosa, né? Não, mas isso daqui é para cuidar da minha casa. Quantos no final das contas não vão estar lá, talvez presos ou mortos, enquanto a sua família que dependia deles está passando desonestidade, está passando dificuldade exatamente por causa da sua desonestidade. Agora, como é que Deus reage diante de tudo isso daqui? Volta para o capítulo 11, dá uma olhadinha no verso 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O Senhor repudia a desonestidade, o dinheiro obtido de maneira desonesta. Olha no capítulo 20, verso 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Ele repudia, ele detesta. Ainda no capítulo 20, dá uma olhada no verso 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Ele não tem prazer. Ele não se agrada. Então, olha como é que o texto se refere. Ele repudia, ele detesta, ele se desagrada, ele não tem prazer na desonestidade. Isso quer dizer que a sua desonestidade, espero que não seja o caso de nenhum de vocês, mas as atitudes desonestas
que por vezes nós podemos tomar, isso traz tristeza ao coração de Deus, isso traz indignação, Deus se ira diante disso, Deus detesta, Deus rejeita, isso traz juízo no final das contas, porque Deus, Ele não criou você para viver prejudicando outras pessoas, para viver sendo desonesto. Pior ainda é alguém que se diga crente e viva na desonestidade, porque essa pessoa, ela está dizendo que Jesus foi para aquela cruz, derramar o seu sangue, morrer, para salvar a sua vida. Eu sou crente, sou lavado pelo sangue de Jesus, Ele morreu por mim, mas continua vivendo de uma maneira que Jesus detesta, repudia, se desagrada. Essa pessoa com a sua vida está dando um testemunho como se a obra de Jesus fosse ineficaz, não servisse para nada, porque Jesus morreu por ela e ela continua na mesma vida de miséria e pecado, na mesma vida de desonestidade. O prazer do Senhor está na justiça, é na justiça que Ele se agrada. Ele criou você para ser justo. O Senhor repudia balanças desonestas, capítulo 11, verso 1, mas os pesos exatos, o comércio justo, lhe dão prazer. Quando Deus nos vê caminhando da maneira como Ele nos criou para viver, nas nossas relações, em todas as áreas. Não adianta você achar que você é crente só no domingo quando você está na igreja. E na semana, você negocia como se fosse um ímpio perdido. E na semana, você está aí passando a perna nas pessoas no meio da rua. O Senhor não te criou para isso, Ele não te chamou para isso. Você está vivendo como um mentiroso. O prazer dele é na justiça, quando Ele nos vê caminhando do jeito certo, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, Ele olha e diz, é isso. Foi para isso que eu criei você. Para isso. Por quê? Dá uma olhadinha no capítulo 16, verso 11. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. O que esse texto está dizendo? A honestidade reflete o Senhor que nos criou. Sabe, nesses dias, os reis eles estabeleciam certas medidas padrões. Então, a medida de 1 quilo, digamos assim, né, que a gente chama de 1 quilo hoje, então tinha a medida oficial do rei. Se você queria comercializar, você tinha que ver lá quanto era aquela medida exata lá na balança, e aí você tinha o peso certo para medir todas as coisas e fazer o seu comércio. Mas o que o texto está nos dizendo é que a fonte por trás disso, dessa honestidade instituída pelo rei nas relações comerciais, a fonte de tudo era o próprio Deus. Ele era a fonte. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 16, verso 11. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Ele é a fonte. Ele que está por trás de todo ato de honestidade. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. É Ele que coloca na consciência do homem, no coração do homem, o senso de honestidade. É por isso que Ele tem prazer na honestidade. E mais do que isso, a honestidade, ela não só aponta para Deus. Quando nós vivemos de acordo com o que Ele estabeleceu, estamos apontando para Ele. Mas mais do que isso, nós estamos refletindo Deus. Estamos agindo de acordo com a imagem que possuímos dEle, porque o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus honesto. Ele nos criou para agirmos assim. Imagina, irmãos, como seria o Brasil
Diante de tantos males que nós temos, se nós corrigíssemos só esse pecado da desonestidade, como seria a nossa nação? Como seria a situação das pessoas? O que mais prejudica o pobre hoje no Brasil chama-se corrupção, desonestidade. É isso que torna o nosso país um país difícil de se fazer comércio. Lá fora, quando eles pensam em investir no Brasil, eles chamam de o risco Brasil. Porque quando ele pensa em botar uma empresa aqui, ele já pensa, peraí, mas tem o desvio lá, tem um suborno lá, tem aquilo que eu tenho que pagar para poder a minha empresa operar lá. E eles têm que levar um tanto, tem que levar um outro tanto, então eles colocam na balança. Ou seja, é caro investir lá. Porque além de disputar com o mercado, eu ainda tenho esse por fora, essa despesa extra. E quem é que sofre com isso? Aqueles que menos têm. Porque tem menos opções no mercado de compra. Produtos que poderiam ser mais baratos são mais caros. Alguém que viajava muito acho que era para Orlando, para Flórida, aquela região ali, gostava de comprar naquelas lojas, né, que aqui são tudo muito caro, e lá era bem mais barato, né? Eu me lembro quando eu fui lá, eu fui num outlet, e aí eu comprei uma blusa para o Jonas, trouxe para ele uma blusa, aquela gola polozinha da Tommy, né, que aqui é caro, comprei por $9 lá. Eu comprei 2 blusas manga longa da Calvin Klein para mim, que aqui é um absurdo. Eu comprei as 2 juntas por $40. Ficou $20 cada uma. Eu não sei quanto é que eu pagaria aqui. Entendeu? Só que até isso lá está ficando mais caro. Sabe por quê? Porque antes todo mundo chegava lá, tinha menos funcionários, não tinha câmera de segurança, não tinha segurança na porta, porque o comércio era feito de maneira honesta. Você escolhia o seu produto, você pagava pelo seu produto, você levava. Sabe o que aconteceu? Começou a chegar brasileiro lá. E aí não tem ninguém olhando, não tem ninguém vigiando, eu vou deixar o meu chinelo velho aqui, vou pegar esse novo e vou sair com ele. Eu vou lá trocar de roupa e vou sair com essa blusa, vou botar a outra dentro da minha bolsa. Aí o que aconteceu? Por causa da desonestidade, aí começa a ter que contratar mais gente, mais segurança, investir em mais equipamento. E de onde é que vai sair esse dinheiro desse investimento? O produto vai ficar mais caro. Então a desonestidade prejudica todo mundo. Há alguns lugares na Europa, principalmente em regiões mais rurais, que você chega lá, tem uma banquinha para você comprar verdura, por exemplo. Aí você chega lá, não tem ninguém na banca, tem só o preço, uma bacia lá, com dinheiro dentro. Aí você chega, bota o dinheiro lá, pelo produto que você quer, e se precisar de troco, você mesmo tira o troco de lá. E o produto sai mais barato, por quê? Porque o dono daquela banca não precisa ficar lá, ele ainda pode arrumar um outro trabalho para fazer mais dinheiro para ele. E não precisa contratar ninguém para ficar lá, então ele não tem mais despesa por meio disso. Então o produto fica mais barato. Imagina o nosso país, se nós tivéssemos relações comerciais honestas. Mas por causa da desonestidade, um pouquinho só, né? Que a gente diz, não, mas foi só uma coisinha, todo mundo faz, pronto, um pouquinho meu, um pouquinho seu, um pouquinho do outro, cria uma comunidade, uma cultura de desonestidade que prejudica a todos nós, que faz com que todos nós paguemos mais caro no final das contas, e mais do que isso, uma cultura que desagrada a Deus, a cultura do jeitinho brasileiro desagrada a Deus, porque Deus não nos criou para sermos desonestos, Ele nos criou para espelharmos o seu caráter justo e honesto. Portanto, fuja da desonestidade, seja honesto. Nas suas relações comerciais, o primeiro princípio aqui de uma sabedoria financeira é que você precisa ser honesto. Honesto. Segundo princípio, trabalhe duro. Eu sei que para muita gente é quase que eu ter dado uma chinelada agora, né? Trabalhe duro. Não, pastor, fale em trabalho não. Começo logo a me coçar. Quase alergia esse negócio, né? Trabalhe duro.
Esse é o segundo princípio de uma sabedoria financeira. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 10, no verso 4. Olha o que ele diz. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes do trabalhador duro lhe trazem riqueza. A gente já pregou uma mensagem aqui só sobre a preguiça. Então não vou olhar com vocês todos os textos, porque a gente já fez isso lá naquela mensagem. Se você tiver curiosidade, vai lá no YouTube, tem lá uma mensagem nossa só sobre preguiça, tá? Mas o que o texto está nos dizendo aqui? A preguiça não constrói nada. É isso que ele está dizendo. São as mãos diligentes, a mão daquele que pega no pesado, que trabalha duro. Essas é que produzem riqueza. A preguiça não vai te dar nada, não vai construir nada, nada. Eu conheço gente que já passou dos 30 anos de idade e ainda está lá, morando dentro da casa da mãe, sendo sustentada por ela. Aí você vai conversar com a pessoa, rapaz, mas tu não tentou assim, sei lá, se profissionalizar em alguma área? Não, eu fiz uma faculdade, fiz um curso técnico. E o que tu ainda está fazendo aqui? 30 anos que eu te conheço, tu ainda está no mesmo canto. Não é porque as coisas para mim são difíceis demais. É muito difícil. Está difícil, eu boto currículo, ninguém chama. E isso antes da pandemia, viu? São as coisas que são... Mas é difícil só para ele. É difícil só para ela. Somos a pessoa. Eu vejo outras pessoas se esforçando, correndo atrás, batalhando, trabalhando duro, e as oportunidades vão aparecendo. Aos pouquinhos, a pessoa vai saindo do lugar, ela vai subindo os degraus, porque o trabalho duro, ele produz riqueza, ele produz melhoria de vida. Por que aquela pessoa está há tanto tempo estagnada no mesmo canto, não sai do mesmo lugar? Porque a preguiça não constrói nada. Porque ela se acostumou a viver aquela vida. Tá bom para mim. Eu acordo meio-dia, eu vou assistir o filme que eu gosto, a série que eu gosto. Mamãe já tem feito o meu almoço. Depois eu vou bater um papo com os amigos. E eu gosto dessa vida. O problema é quando essa pessoa chegar em casa e descobrir que não tem mais mamãe. Que mamãe e papai não duram para sempre. Dá uma olhadinha no capítulo 10, verso 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. A plantação foi realizada, chegou a hora de colher. É o que a pessoa faz? Hoje não, né? Está tão bom para ficar na cama hoje. Estou tão cansado. Era hora de colher. A oportunidade das coisas melhorarem está ali passando diante da pessoa. O que a pessoa faz? Por causa da preguiça, deixa a lavoura apodrecer. Essa pessoa não só não conquista nada, não só não constrói nada, mais do que isso, no final das contas ela se torna motivo de zombaria, de piada. A preguiça rouba boas oportunidades, as melhores oportunidades. Sabe por quê? Porque ninguém vai chamar um preguiçoso, ninguém vai dar uma oportunidade de ouro para um preguiçoso. Se a pessoa consegue já ver isso impregnado em você, entranhado em você, não vai mesmo chegar a oportunidade nenhuma na sua vida. Por quê? Porque foi isso que você construiu com a sua preguiça. São as mãos diligentes, trabalho duro. É disso que você precisa. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 28, verso 19.
Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O que esse texto está ensinando para a gente é cuidado com os atalhos. Atalhos fáceis demais. Muito cuidado com isso daí. Muito cuidado. Olha o texto. 28:19. Quem lavra a sua terra, quem vai lá, trabalha duro, faz a sua parte lá, né? Planta, vai ter comida com fartura, vai chegar a hora lá de colher também. Mas quem persegue fantasias, fica lá só sonhando, sem fazer nada, se fartará de miséria. Só vai ter uma coisa que vai ser abundante na vida dessa pessoa: miséria, muita miséria. O que esse texto está nos dizendo? Muitas pessoas ficam pulando de sonho em sonho, de alcançar as coisas com facilidade. Elas vivem correndo atrás, não do caminho certo. Eu vou trabalhar duro, eu vou me capacitar, vou me profissionalizar, eu vou buscar crescer no meu ramo de negócio, até que eu possa ter uma boa condição de vida, eu vou construir. Não, ela vive correndo atrás de um atalho. Alguém que diga para ela, olha, tem um caminho fácil aqui, vai por aqui, pronto, é só isso aqui, isso aqui é. E no final das contas, ela não vai colher absolutamente nada. Eu tive um amigo assim. O cara casou, teve filho, família, e depois perdeu a esposa e a família. Por quê? Porque a esposa não aguentava. O cara pulando de sonho em sonho, de aventura em aventura, tentando sempre o modo mais rápido, o mais fácil, a vida fácil, e colocando sempre a família em situações difíceis, situações financeiras difíceis. Eu não estou justificando aqui, eu só estou dizendo o que aconteceu. A esposa chegou uma hora que ela não suportou mais. Aí sabe qual era o caminho dos sonhos dele, que ele achava que ia ajudar ele a chegar lá rápido e fácil? Ele chamava de marketing multinível, é isso? É um nome bonito que dão, mas no final das contas, o que ele estava atrás, assim, as coisas com as quais ele estava se envolvendo era pirâmide. Eu não sei se todo marketing multinível é pirâmide no final das contas, mas o que ele fazia era. O que é esse negócio de pirâmide que o povo faz? A pirâmide é o seguinte, é todo negócio onde o lucro, ele vem não da venda de produtos ou de serviços, certo? Então, o lucro da empresa, o grosso da empresa vem do quê? Desses produtos que ela comercializa? Não. O grosso vem de cooptar outras pessoas. E essas pessoas investirem nesse produto da empresa. Então, é aí que constitui um modelo de pirâmide. Então, sei lá, ele se envolveu com um negócio que vendia viagem. Se envolveu com outro que vendia shake de emagrecimento. E a questão é, de onde é que você ganha dinheiro? É do shake que você vende, das viagens que você vende? Não, é que eu trago mais gente para entrar nesse negócio. E para elas entrarem nesse negócio, elas têm que pagar tanto para comprar uns pacotes. E é daí que vem. Sabe o que isso fazia no final das contas? É que só aquele que estava no topo da pirâmide realmente ganhava dinheiro. Só aqueles que estavam lá. Os que estavam aqui embaixo, começando, achando, sonhando que eles iam chegar lá também, não, eles estavam só alimentando quem estava lá no topo. E eles perdendo dinheiro. Com a ilusão o quê? Vai ser rápido, vai ser fácil, muito rápido. Basta você investir tantos reais nesse produto aqui e pronto. Aí outras pessoas vão entrar, negócio maravilhoso, e quando você vê, você está lá. Sabe, eu fui para uma palestra do negócio desse, porque um amigo insistiu muito. Eu já sabia como era, né? Mas ele insistiu tanto. Vamos, cara, não está fazendo nada hoje. Na época realmente eu não estava fazendo nada, era depois do trabalho assim. Aí eu disse, tá bom, eu vou. E aí, assim que eu cheguei no lugar, tinha logo assim um carrão importado, daqueles que abre as portas assim para cima, assim, né? Coisa assim, rapaz, por que tinha isso? E geralmente, se você for nesses eventos, sempre vai ter um carro desse daí. O cara vem palestrar de fora, chega lá, tem esse carrão lá. Ele veio, foi de carro, foi lá de onde ele estava? Não, ele veio de ônibus. E o que aquele carro está fazendo ali?
ele alugou só para dar umas voltas enquanto ele estava na cidade. Não, ele alugou para passar para você a imagem de que ele é um cara ricaço. Então aquilo ali é só para te passar a imagem de que você vai dar certo também. É fácil, é rápido. Aí nesse dia, ele foi lá dar a palestra lá e foi muito engraçado, porque tudo começa do mesmo jeito, né? Começa aquele som, tum, 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 e o povo batendo palma, né? E ele veio correndo, subindo uma escadinha como essa daqui, ó, e levou um tropeção, e caiu no chão. E pelo menos assim, para dar risada, valeu a noite. Mas para ganhar dinheiro, né, para investir, pessoas estão correndo atrás disso. Esse meu amigo estava correndo atrás dessas coisas. E sabe o que ele conseguia? Um fracasso atrás do outro. Eu corri para essa empresa e eu tentei esse negócio, não deu certo. E lá está minha família passando dificuldade. Ah não, mas agora eu descobri uma outra e nessa vai dar certo. Aí eu investi, aí o que aconteceu? Quebrei de novo, está lá minha família passando necessidade de novo. Por quê? Porque eu estou sendo irresponsável, eu estou só criando sonhos e achando que tem um caminho que é fácil demais, tem um caminho que eu consigo contornar o trabalho duro. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem. Deus está nos chamando a trabalhar duro para alcançarmos os objetivos, para cuidarmos da nossa família, para melhorarmos a nossa condição. Isso vai exigir de nós trabalho duro. A expectativa, o sonho aí, infantil, é que vem fácil, mas a realidade é que é só com trabalho duro. E a realidade também, para aquele que acha que por esse caminho fácil vai se dar bem, é que no final das contas ele só vai ter prejuízo, e vai ter que trabalhar mais ainda, para correr atrás de cobrir o prejuízo, e sem colher benefício nenhum, diante de tudo isso. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 13, verso 11. Olha o que o texto diz. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Nota primeiro um detalhe aqui. Aos poucos. Aquele que ajunta aos poucos. O que ele está falando aqui para nós? Ele está falando sobre trabalho duro e com paciência. Paciência. As coisas não acontecem do dia para a noite. Ninguém começa a construir do topo da casa. A gente começa sempre lá de baixo. É subindo os degraus. A gente precisa ter paciência. Paciência. Sabe? Quando comecei o seminário, eu fazia uma outra faculdade, fazia a faculdade de Educação Física. Aí, no meio do curso, quarto semestre, eu tinha entendido, eu preciso fazer teologia. E aí todo mundo dizia para mim, né, mas não dá dinheiro. Eu disse, não dá mesmo não, mas eu estou entendendo que Deus está me chamando para isso, então eu tenho que ir, né? Tenho que ir para esse caminho aí. E aí o que acontece? Tranquei lá a faculdade de Educação Física, né? E fui fazer a faculdade de Teologia, começar do zero, né? 4 anos. E o que eu dizia para mim? 4 anos, só 4 anos, né? Eu vou aqui dar o melhor de mim, eu vou me sacrificar, eu vou lutar, mas é 4 anos, tem um tempo para terminar, tem um prazo para ser encerrado. E aí eu fui, primeiro ano, né? Lutas. Gente, meu primeiro ano, eu morava ali na cidade dos funcionários, na Cajazeiras, ali naquela região, e eu trabalhava lá na Francisco Sá, lá na colônia, do outro lado do mundo. Eu pegava 3 ônibus para ir, tinha que sair muito cedo de casa, para poder chegar no horário do meu trabalho. Eu trabalhava na imobiliária na época, e aí quando eu chegava lá, eu trabalhava o dia todo, e quando terminava, eu tinha que ir para o seminário, que começava às 7 horas da noite, então só dava tempo de chegar no seminário, e depois do seminário, que acabava 10 da noite as minhas aulas, aí eu tinha que voltar para minha casa lá do outro lado da cidade. E ainda tinha que ler todos os livros de leitura obrigatória, ainda tinha que fazer todos os trabalhos que eram exigidos no seminário, ensaios e tudo mais, de forma que quando eu chegava em casa, às vezes eu ainda ia estudar, eu chegava em casa umas 11h30, meia-noite, eu ainda ia conversar com a Aline, né, saber o que tinha acontecido ali ao longo do dia, jantar, tomar um banho, e aí às vezes eu ia direto para o computador, para continuar fazendo lá os meus trabalhos. E aí quando eu terminava,
Assim eu olhava, meu Deus, já é essa hora, eu tenho que dormir, porque daqui a pouco eu vou acordar. Aí eu botava aqui o celular para despertar, aí me deitava. Aí o bicho tocava despertando. Eu disse, não, mas eu botei errado, só pode, né? Não, tinha botado errado não, já tinha passado. Nesse tempo eu vivia assim que nem um zumbi. Vocês terem uma ideia, eu cheguei a dormir em pé, dentro do ônibus. Você já dormiu em pé? Eu estava aqui no ônibus aqui, ó. Famoso Parajana, né? Aqui aí, de repente. Eu me acordei porque eu senti o joelho fraquejando, né? Senão eu ia cair no chão. Fazia minhas leituras dentro do ônibus, no horário de almoço, no final de semana, para poder dar conta. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, o quê? Paciência. São só 4 anos. Passou o primeiro ano, opa, coisa maravilhosa. E daqui para lá, se esse é o plano de Deus para a minha vida, se Deus realmente me quer nisso, Ele vai abrir as portas para que eu consiga realizar tudo o que eu estou pretendendo realizar. E de fato Deus o fez. Deus, Ele abençoou o trabalho duro. Sabe? Então, é por isso que eu encorajo você. Se capacite, busque, você descobriu o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade para fazer, se capacite. Busque realmente ser o melhor naquilo que você faz. Porque sabe, está faltando emprego e tudo mais, ok, mas para aquele que é o melhor naquilo que faz, não falta emprego. Tem gente disputando por ele, porque ele é o melhor. Ele é a pessoa conhecida, destacada por aquilo que ele faz. Então vai ter sempre espaço para ele. Se capacite, invista nessa capacitação para você colher oportunidades melhores quando elas vierem. Aquele que não está nem aí, que está, né, que na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, esse não vai aparecer oportunidade para ele. Quando aparecer, vão ser oportunidades ruins, porque ele não está preparado para nada. Agora aquele que está buscando se capacitar, que está buscando crescer, esse não. Oportunidades cada vez melhores é que tendem a aparecer para a sua vida. Então, vá com paciência, seguindo o plano. Qual o plano? Bom, primeiro eu vou estou querendo trabalhar nessa área, então primeiro eu vou fazer um curso para trabalhar nessa área. Tem um curso melhor, mas eu ainda não posso pagar. Eu vou pagar o que eu posso por enquanto. Aí daqui a pouco eu vou ter terminado, então pode ser que eu consiga um emprego um pouco melhor. Aí eu posso pagar aquele curso melhor. E assim eu vou. E uma hora, se aquele é o propósito de Deus para mim, se é o melhor de Deus para mim, mais cedo ou mais tarde Ele vai abrindo as portas também e eu consigo chegar lá. Então, trabalhe duro. Aquilo que vem fácil, sem esforço, sabe de uma coisa? Também vai embora muito fácil. Porque não tem solidez. Não foi trabalhado ali, organizado, planejado para ficar de pé. Então, trabalhe duro. Sabe o problema que as pessoas às vezes desanimam? É porque elas começam a se comparar com outros. Aí você começa a se comparar com outros, você vê o outro lá numa situação que você queria estar, que você julga melhor. Aí você começa a se comparar com ele, começa a olhar para o lado, aí achar que o outro é que está tendo sucesso ali, eu era que era para ter, não acontece nada para mim. Sabe? Tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. O problema é que às vezes a gente quer colher quando a gente ainda não plantou. O problema é que a gente olha para o outro e acha que com ele foi fácil. Para ele foi fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é fácil para ninguém. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por dificuldade, é difícil para todo mundo. Só que ao invés de você estar trabalhando, lutando, dando duro para chegar lá, não, você está paralisado olhando para o outro. Você está paralisado só observando o outro, enquanto era para você estar fazendo o seu. Teve um amigo meu uma vez, estava passando por uma dificuldade, e ele estava se cobrando muito, dizendo assim, não, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, e tal, e eu vejo fulano de tal tem isso, fulano de tal tem aquilo, fulano de tal tem aquilo outro. Cuidado com a inveja. Nosso texto de Provérbios vai falar sobre inveja, já vou ler o texto para você, tá? Mas o que eu falei para ele foi o seguinte, meu irmão, você não está no momento da sua vida em que você deveria já ter construído as coisas, não. Você está no tempo de você estar construindo. Ninguém espera que com a idade que você tenha, você já tenha construído o patrimônio da sua vida, não. Essa é a hora de trabalhar, essa é a hora de semear, essa é a hora de plantar.
para colher lá atrás. E eu disse para ele, olhe para os seus pais, olhe para a história dos seus pais. Quando seus pais tinham a idade que você tem, o que eles tinham na vida? Porque a gente se esquece disso, né? Os nossos pais, da nossa idade, talvez não tinham metade das coisas que hoje a gente já tem na idade deles. Na época deles, tudo era um pouco mais difícil, né? Tudo tinha um pouco mais de dificuldade. Aí não, a gente chega nessa fase da vida e a gente começa a viver pelo Instagram, olhando a vida dos outros no Instagram, e começa a se cobrar, achando que a gente deveria já ter tudo resolvido na nossa vida. Não, tenha calma. Você está vendo as fotos do outro, você está vendo os boletos que ele tem para pagar? Está vendo se estão pagos? Né? Então, pare de ficar olhando para o outro, olhe para você, para o que você precisa fazer, para o que Deus está te chamando para realizar. Dá uma olhadinha no capítulo 28, verso 22 comigo. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Por quê? Aquilo que eu falei para você. Você está lá paralisado, só olhando para a vida dos outros. Só falando, ai, como fulano de tal é sortudo. Ai, como fulano de tal se deu bem. Ah, como as coisas só acontecem para ele. Enquanto você deveria estar fazendo o seu. Aí ele continua lá construindo, ele continua lá dando duro, ele continua lá seguindo a vida dele. E você está lá sem realizar nada, paralisado no tempo, porque você está só olhando para a vida dos outros. Deus não te chamou para isso, tá? Olha comigo aí no capítulo 13, verso 11. O dinheiro ganho com desonestidade, a gente já leu isso, diminuirá. O desonesto acha que nunca vai acabar, que sempre vai ter um bobo a mais, para ele poder passar a perna e continuar ganhando mais e mais dinheiro. O desonesto, ele acha que sempre vai ser fácil conseguir um pouco mais. Sempre vai ser, não foi tão fácil para ele conseguir aquilo que ele tem, então sempre vai ser fácil. Mas o que o texto está nos dizendo é que vai diminuir. Ele conseguiu, uma vez, conseguiu dar um golpe nas pessoas, conseguiu adquirir dinheiro, e ele pronto, ó, acertei na vida, agora vai ser só assim, crescendo cada vez mais. Deixa eu dizer uma coisa, sabe, o golpe tem uma hora que não cola mais, tem uma hora que as pessoas descobrem. Aquele lá que enganou um, enganou dois, enganou três, enganou quatro, ele está enganando a multidão, o rosto dele vai ficar conhecido, a fama dele vai se espalhar, e vai ter uma hora que ele não engana mais ninguém, ele vai ter que prestar contas, e aquilo que parecia tão fácil, começa a diminuir, começa a abandoná-lo, porque ele começa agora a ter que pagar a conta da desonestidade que ele semeou. Então, não admire, não inveje os desonestos, tá? E não, mais uma vez falando lá sobre a inveja, e não fique invejando a vida dos outros, não fique tentando ser o que você não é, ficando olhando só para a vida de alguém, enquanto você tem tanta coisa para você realizar na sua vida. Não fique assim, não fique se martirizando, porque só dá certo com os outros e tudo mais. Não fique assim, sabe por quê? Primeiro, você não sabe o quanto custou. O invejoso, às vezes, ele está invejando só o resultado final da vida da pessoa, só o sucesso que a pessoa adquiriu. Ele não inveja o processo, né? Ele não está vendo o suor que deu, o trabalho que deu, a luta que foi, as feridas que ficaram, para que a pessoa pudesse chegar lá. Então, faça a sua parte, dê duro, vá lá e trabalhe duro. E também o invejoso, muitas vezes, ele não olha, ele não para observar o preço que tem no final para aqueles que adquirem de maneira desonesta aquela aparente boa vida. Se você lembrasse do que a gente falou no começo aqui, que muita gente que está aí se passando de boa vida, no final das contas vai ter que prestar conta diante de Deus por causa do seu pecado, por causa da desonestidade, você desistia de ficar olhando para a vida de muita gente, desistia de ficar invejando muita gente. Então, trabalhe duro, faça a sua parte e busque
fazer aquilo que agrada o Senhor. E o terceiro e último princípio aqui é: deposite a sua esperança no lugar certo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não deposite a sua esperança no dinheiro, que é um problema que muitas pessoas ao nosso redor têm, que talvez você tenha. Não deposite a sua esperança no dinheiro. E nem se desespere com a falta de dinheiro. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem gente que pensa assim: quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver aquela quantia, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou poder ter aquela vida que eu sempre sonhei, vida dos sonhos. Eu vou ser respeitado, as pessoas vão me aplaudir, vão me reconhecer. Eu vou ter os meus prazeres satisfeitos, porque eu vou ter tudo que eu quero. Eu vou poder fazer aquela viagem, eu vou poder ter aquele carro, aquela casa. E tem outras pessoas que dizem assim: eu nunca vou ser ninguém na vida. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo. Eu trabalho, eu dou duro, mas todo mundo ao meu redor prosperando e eu não consigo. Eu nunca vou conquistar nada, eu nunca vou realizar os meus sonhos. Por quê? Por causa da pobreza, porque eu não tenho dinheiro. Tudo é sempre mais difícil para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que essas duas pessoas têm em comum? A esperança das duas está no dinheiro. As duas estão colocando a sua segurança de alegria, de felicidade, de realização no dinheiro. Se eu tiver muito, eu vou ser feliz. Se eu não tiver, eu estou perdido, estou acabado. Elas estão colocando no lugar errado. Dá uma olhadinha no capítulo 10 comigo, no verso 15. Olha como é que eles enxergam a sua situação à luz do dinheiro. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o rico olha para a sua riqueza como se fosse a sua segurança. A minha riqueza é a minha cidade forte. A minha riqueza é o que vai me dar o prazer, aquilo que eu preciso. E o pobre olha para a sua pobreza como se fosse a sua ruína. Por causa da minha pobreza, eu nunca vou ter nada, eu nunca vou conquistar nada, eu nunca vou conseguir nada. Essa é a perspectiva deles. Dá uma olhadinha no capítulo 18, verso 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Está vendo como é a forma como eles enxergam a sua própria riqueza? Isso aqui é a minha cidade forte, isso aqui é meu muro de proteção. Isso aqui é o que me faz tranquilo, seguro. Ninguém vai conseguir escalar, porque a minha riqueza vai me proteger de toda a miséria, de toda a maldade, de toda a frustração. A minha riqueza é a minha cidade forte. Então, aqui é o olhar de como essas pessoas enxergam a sua própria condição. Como o rico enxerga a sua condição, como o pobre muitas vezes enxerga a sua própria condição. Então eles estão colocando a sua esperança, a sua segurança de felicidade, de realização, ou no dinheiro ou na falta do dinheiro. O dinheiro é o ponto central. E o que eu quero dizer para você é: confie em Deus. Descanse no Senhor. Ele é aquele que nunca vai falhar. Ele é aquele que pode nos manter firmes, abrigados. Só Ele. Só Ele. É nele que tem que estar a nossa confiança. Dinheiro vem, dinheiro vai. E tem um dia, como eu já falei, que dinheiro não vai servir para absolutamente nada. Não existe nenhum... Esse ditado é famoso, né? Não existe caminhão de mudança atrás de cortejo de velório. Não existe gaveta em caixão. Ninguém vai levar nada. Vai ter um dia que dinheiro não vai servir para absolutamente nada. Absolutamente nada. Então não confie nisso. Não deposite a sua esperança de alegria, de felicidade, de realização nisso ou na falta disso. Deposite no Senhor. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que você pensa. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. Como os irmãos sabem, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos. E aí quem vê as fotos, né? Quem vê Instagram não vê conta, né? Não vê a conta do banco, né? Só vê a foto lá. Aí pensa o quê? Rapaz, olha aí, o irmão aí estava com muito dinheiro, né? Fez essa viagem aí para os Estados Unidos. Sabe quanto que eu tinha de dinheiro, irmãos, quando eu fiz essa viagem? Quando eu cheguei lá, sabe quanto é que eu tinha na minha carteira?
$125. Imagina isso, você ir para qualquer lugar, fazer uma viagem para qualquer canto, e todo o dinheiro que você tem é R$125. Falando aqui dentro do Brasil, né? Pronto, pois eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, tudo que eu tinha era $125 na minha carteira. Eu não tinha a menor condição de fazer aquela viagem, não tinha a menor condição de pagar o preço das passagens para fazer aquela viagem. Sabe quem foi que me deu aquela viagem? Deus. Teve uma noite que eu cheguei em casa, aí estava conversando com a Aline, e a gente falando sobre uma viagem que a gente tinha vontade de fazer, nós dois juntos, né? Aí ela pegou e disse assim, bom era nos Estados Unidos. Aí eu disse assim, mas aí é muito difícil, né? Aí, tão cedo, ela disse assim, olha, cuidado, que às vezes Deus, né, nos surpreende. Irmãos, na semana seguinte, eu cheguei na igreja, o pastor me chamou no final do culto e disse assim, eu queria que você fosse lá nos Estados Unidos, representando a nossa igreja numa conferência que vai ter lá. Cumpriu ligeiro, né? Estou até hoje esperando o Senhor cumprir outras dessas aí na minha vida. Mas eu não tinha condição nenhuma. Era um desejo que eu tinha muito distante. Era um curso que eu queria fazer, que estava longe completamente da minha realidade. E Deus foi lá e fez, e me surpreendeu. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, já teve momentos na minha vida em que eu não tinha absolutamente nenhum centavo. Fiquei desempregado e não tinha de onde tirar. E sabe o que aconteceu? Nunca faltou absolutamente nada na minha casa. Nada. Deus levantou pessoas, Deus trouxe de onde nem imaginava, já compartilhei isso com alguns irmãos. Quando eu vim para cá plantar essa igreja aqui, o salário que a igreja podia me pagar era R$600. E aí, como é que você consegue sustentar uma família com R$600, né? Mas era o que os irmãos podiam, e a gente entende isso daí. Aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui, tinha conversado já com outras igrejas que queriam nos apoiar, mas ainda não estava nada certo, né? E aí eu cheguei aqui, e aí quando foi um dia, eu fui lá no supermercado, fazer uma propaganda, né? Fui lá no Bueno, na época era Bueno, né? Cheguei lá, aí a Aline pegou e disse assim para mim, vamos olhar o quanto é que a gente tem na conta? Tem um caixa 24 horas lá, né? Eu disse assim, para que, amor? Tu já sabe que não tem nada lá, né? Aí eu disse assim, não, mas vamos olhar. Tá bom, né? Aí fui lá, botamos lá o cartão lá. Quando a gente olhou, tinha um dinheiro, não lembro quanto era, mas assim, era um dinheiro que pra gente era muito dinheiro, sei lá, uns R$500, R$700, não sei. Até hoje eu não sei de onde é que veio aquele dinheiro, mas era o que a gente precisava para a gente terminar o mês. O que é que tudo isso estava nos ensinando? O que a gente precisa confiar é no Senhor, é descansar nele, é correr, fazer a nossa parte, é lutar e no final das contas, esperar dele a resposta, dele o resultado. Ele é o nosso Pai, é aquele que cuida de nós, né? Os passarinhos estão aí, ele diz, não cai nenhum sem que Deus haja determinado. Os lírios dos campos estão aí e Deus cuida de todos eles. E vocês valem muito mais para Deus do que pássaros, do que plantas. E Ele vai cuidar de vocês. Confie no Senhor. Quem não confia no Senhor não planta igreja. Quem não confia no Senhor não corre atrás, não trabalha duro, não espera dele o resultado. Se frustra com muito mais facilidade porque só olha para si, só olha para o que o seu braço pode fazer, e se o seu braço não pode fazer, se a sua perna não pode dar aquele passo, ele desiste porque ele acha que nunca vai conseguir. Confie no Senhor, descanse no Senhor, espere dele o resultado. Quando você está confiando no Senhor, você pode desfrutar como Paulo e dizer que você pode estar contente em qualquer situação, na riqueza ou na falta de dinheiro, porque Paulo disse, eu aprendi a estar contente, tendo dinheiro e não tendo absolutamente nada. Porque em todas as situações, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus estava com Paulo. E Deus era a fonte da alegria de Paulo. Não o dinheiro, não a circunstância. Agora, se seu coração só está nas coisas desse mundo, as coisas materiais, no que você pode desfrutar aqui e agora, o seu humor, a sua alegria, a sua expectativa, a sua esperança vai variar de acordo com a sua conta no banco. E Deus não nos criou para isso. Deus quer que nós estejamos contentes, confiantes, a despeito das circunstâncias, porque a nossa esperança está no lugar certo. A gente sabe para onde é que a gente vai. A gente sabe o que Ele tem preparado para a gente no final. Por isso, então, dá uma olhadinha no verso 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo.
castigo. Por isso, trabalhe duro, porque no final, aqueles que confiam no Senhor e trabalharam duro, apesar das circunstâncias, das dificuldades dessa vida aqui, vão colher o quê? Alegria. Mas o ímpio, aquele que não conhece o Senhor, o desonesto, aquele que vive de uma maneira que não agrada a Deus, só vai colher no final castigo. A gente nem percebe que às vezes alguns problemas financeiros que a gente passa, algumas dificuldades financeiras são na verdade o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus. Provérbios ensina para a gente até, irmãos, que tem circunstâncias em que a pobreza é uma vantagem. Já pensou nisso? Olha comigo aí, capítulo 13, verso 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. O que o texto está dizendo? Só sequestram gente rica. Né? O pobre não tem com que pagar, vão sequestrar para quê, né? Não tem com que pagar o resgate. Dá uma olhadinha no capítulo 14, verso 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Aqui a ideia de amigo aqui é falsos amigos. O rico vai se encher de gente que ele não sabe se pode confiar ou não. Gente interesseira que às vezes está atrás ali apenas de pegar uma vantagem. Mas qual é a vantagem da pobreza aqui? É que com a pobreza fica mais fácil de descobrir quem é amigo de verdade e quem não é. Quem são as pessoas com quem você pode realmente confiar, contar, andar junto e com quem você não pode confiar. Então, olha ainda aí no capítulo 11, verso 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Olha o contraste. O salário do ímpio é enganoso. A recompensa do justo, daquele que está plantando retidão, ela é segura. O contraste é entre enganoso e seguro. Entre aquilo que não dura, aquilo que não permanece e aquilo que dura e permanece. Essa é a ideia. O ímpio, quando ele mais precisar, o seu dinheiro não vai servir para nada. A confiança que ele botava no dinheiro não vai servir para nada. Mas o justo não. Porque ele confiou no Senhor, porque ele buscou andar com o Senhor, viver do jeito que agradava o Senhor, no final ele vai colher os frutos de uma vida com Deus. Ele vai ter um caráter transformado, que se parece a cada dia mais com o Senhor. Ele vai ter uma esperança certa, uma segurança certa, porque a sua esperança está no Senhor. E ele vai colher vida eterna com Deus. Agora o ímpio, eu te pergunto, para que serviu? Para que serviu toda a riqueza do Steve Jobs quando ele mais precisou? Ela não comprou mais anos de vida para ele. Ela não comprou um passaporte para a eternidade. Por isso, capítulo 11, 28, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Seja honesto, viva do jeito de Deus, trabalhe duro, conquiste as coisas pelo trabalho duro, um trabalho correto, e coloque a sua confiança no Senhor, espere dele o resultado. O nosso Pai sempre cuida de nós, e Ele tem sempre o melhor para nós. O jeito dele é sempre o melhor. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, te louvamos por esse tempo aqui meditando na Tua Palavra. Se há entre nós pessoas, ó Deus, que têm vivido de uma maneira que não Te agrada, que têm buscado atalhos na vida, que têm andado por caminhos desonestos, caminhos tortuosos, caminhos perigosos, que possa, Senhor Deus, organizar essa área da sua vida de uma maneira que traga glória ao Teu nome, que Te agrade, Senhor, que possa corrigir o seu trajeto, que possa pular da impiedade para uma vida de justiça, um andar com o Senhor, e que sua confiança, ó Deus, não esteja nas coisas desse mundo, que estão passando, que estão perecendo, mas estejam somente no Senhor, que tem coisas melhores para nós, que tem um salário seguro, uma recompensa segura para nós, que vai durar por toda a eternidade. Que estejamos mais preocupados em ajuntar tesouros nos céus do que tesouros nessa terra. Oramos assim em nome de Jesus.